Ainda em Brasília, o governo negocia acordo comercial com os Estados Unidos. Repórter Luciana Verdolim. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou o início da negociação com o governo norte-americano para firmar um novo acordo comercial. Segundo ele, a decisão do governo de fazer uma abertura gradual da nossa economia está sendo vista como um convite à reaproximação com as grandes potências comerciais. Ainda segundo Guedes, o governo quer fechar uma aliança estratégica com os norte-americanos, o que seria muito mais profundo que um simples acordo comercial. Ainda de acordo com ele, o Brasil tem chamado a atenção. Depois de décadas fora dos grandes acordos, está se tornando um mercado cada vez mais atraente. Foi amarrado o seguinte, o que era só um pensamento, agora é o seguinte, já estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro classificou ontem como excelente o encontro aqui no Palácio do Planalto com o secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross. Os Estados Unidos, eles têm demonstrado preocupação com os detalhes, as letras miúdas do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. O temor é que exista alguma cláusula, por exemplo, que inviabilize o Acordo de Livre Comércio do Brasil com os norte-americanos. Depois do encontro ontem, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que o governo brasileiro também está preocupado com essa possibilidade de problema. Todo mundo está preocupado com algumas armadilhas, né? Todo mundo está preocupado com isso aí. Que você possa, que talvez possa ter no acordo do Mercosul, que tem algum problema, assinar um acordo com os Estados Unidos, todo mundo... Isso aí vai em cima até da questão de inteligência, né? Ontem, o presidente voltou a afirmar que ficou satisfeito com os elogios feitos a ele pelo presidente norte-americano Donald Trump, que também elogiou a escolha do deputado Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos. A formalização do nome dele deverá ser feita até a semana que vem. Ontem, um juiz da primeira vara federal da Bahia intimou o presidente e o filho para em 5 dias darem explicações sobre a indicação. O pedido foi feito dentro de uma ação popular movida por um deputado local contra a nomeação de Eduardo Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim. Essa notícia e a declaração do ministro Paulo Guedes são música para os meus ouvidos, porque, como falamos aqui um pouco mais cedo, o Brasil, governos anteriores deram as costas para os Estados Unidos, quer dizer, o país mais importante do mundo do ponto de vista comercial, ponto de vista tecnológico, e sucessivos governos decidiram, como Augusto falou aqui mais cedo, preferiram fazer acordos com países irrelevantes em vez de procurar essa aproximação com os Estados Unidos. No que se refere especificamente ao Mercosul, isso é um problema que tem que ser analisado, porque o Brasil não pode ficar refém de um acordo com o Mercosul, inviabilizando uma parceria com os Estados Unidos. O cenário ideal era que o Brasil pudesse fazer um acordo com a União Europeia e também com os Estados Unidos. Agora, se o Mercosul for um entrave, aí é melhor desistir do Mercosul e seguir por conta própria. Augusto. Isso mostra que a mudança na política externa tem sido para melhor, né? Desde o governo Temer. O Brasil parou de se subordinar a países como a Venezuela, parou de socorrer ditadores africanos aí que embolsaram, né, donativos, esse é o nome, doações do governo brasileiro, e está fazendo as parcerias certas, porque a política externa é indissociável do comércio exterior. Eu também vejo com muita animação esse tipo de passo, que, claro, deve ser dado com cuidado para que todos os acordos sejam cumpridos. Com o G20 e esse agora com os Estados Unidos. Não vejo nenhum conflito entre um e outro em princípio. Tem a questão técnica a ser colocada, exatamente porque há um acordo em andamento entre a União Europeia e Mercosul, e pode haver conflitos em determinadas proximidades aí, relações comerciais que possam ser definidas com os Estados Unidos. Claro que é importante uma aproximação muito maior com os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta. Então é importante nesse momento, inclusive, de desaceleração global, em que há
inclusive um movimento mais protecionista, exatamente neste momento é que o Brasil começa a abrir a possibilidade de novas negociações e negociações muito amplas. O Mercosul pode ser uma trava nessa questão, exatamente porque a Argentina, por exemplo, pode ter mais interesse numa proximidade maior com a Europa, mantendo esse acordo. Enfim, há a necessidade de um ajuste técnico em relação a isso, mas um acordo pode não inviabilizar o outro. É importante que haja abertura para todos os mercados, sem esquecer da China, que é outro importantíssimo parceiro comercial do Brasil, que também está disposto a estreitar esse relacionamento. Enfim, as portas estão abertas, o Brasil assume uma postura diferente nessa questão do comércio internacional e a partir daí pode garantir mais espaço para as exportações brasileiras. Mas aí fica aquela dúvida, e a competitividade da produção nacional? E todos os problemas que fazem com que o produto brasileiro seja muito mais caro e menos competitivo, na maior parte dos casos. É um dos problemas que nós temos, não é só a falta de acordos comerciais, não. É a capacidade de concorrência que dificulta, em alguns casos, inclusive a concorrência aqui no âmbito doméstico. Entram produtos importados de melhor qualidade, com preços muitas vezes mais atraentes. O governo tem de manter tarifas protecionistas, não pode abrir mais o mercado por causa disso, porque haveria aí uma concorrência meio predatória. Então é preciso cuidar muito do ambiente doméstico, reduzir carga tributária, melhorar a logística, melhorar a infraestrutura, serviços como na área de energia, tudo isso pesa. Então, quando o Brasil vai exportar, ele exporta todas as ineficiências da nossa economia também. Esse ponto comentado pela Denise é fundamental, porque não adianta, né, Denise, fechar acordos de livre comércio com Deus e o mundo e aqui dentro o ambiente doméstico continuar hostil à economia de mercado e prejudicar os brasileiros que aqui produzem. Então, essas reformas internas, elas são fundamentais até para potencializar os acordos que serão realizados.